Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Primeira epístola, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5 e versículo do número 6 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Assim está escrito, irmão, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5 e versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga assim: ele tem cuidado de mim. Glória a Deus. Diga mais com força: ele tem cuidado de mim. Glória a Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá, né? Louvado seja Deus. Então, irmão, pode sentar, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós fizemos a leitura da exposição da Tua Palavra, que o Senhor possa nos ajudar a interpretar, transmitir para a Tua igreja, para a glória e louvor do Seu santo e eterno nome. Amém, irmão? Esse dia Deus, o Espírito Santo de Deus tem falado conosco através das epístolas do apóstolo Pedro, louvado seja Deus. E essa palavra, ela está guardada, armazenada no meu coração, desde o dia que eu viajei ao retorno para cá com os irmãos, minha família. Deus, Ele me deu essa palavra dentro do avião, louvado seja Deus. Nós passamos por um momento difícil ali dentro do avião, e o Espírito me tomou a esse versículo 9: o qual resisti firme pela fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo inteiro, né? A Bíblia não está generalizando isso não, mas essas são as minhas palavras aqui para os irmãos entenderem melhor. Porque em alguns momentos das nossas vidas, irmão, nós achamos que as coisas só acontecem com nós, louvado seja Deus. Mas há momentos que as pessoas do mundo inteiro, os irmãos, né? E aqui o apóstolo Pedro, ele está se referindo aos irmãos, né? Aos fraternais, aos domésticos da fé, louvado seja Deus. Então ele inicia esse versículo 6 dizendo: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Irmão, se humilhar é um gesto de humildade que poucos às vezes conseguem adquirir na plenitude de Cristo, louvado seja Deus. É essa humildade de se humilhar, porque muitos aprendemos que os humilhados serão exaltados. Nós,
Por muitos anos das nossas vidas nós aprendemos dessa forma: os humilhados serão exaltados. Mas a Bíblia, ela nos assegura que nós temos que se humilhar na presença de Deus para que Deus nos exalte, louvado seja Deus, perante os homens, louvado seja Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele dando um conselho pastoral, né, para os dirigentes daquela época, e aí ele dá essa advertência, essa palavra de conforto, para que ele se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para em seu tempo vos exaltar. Aí ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, louvado seja Deus. Irmão, ninguém lança nada sem ter alvo, não. Eu nunca vi ninguém chegar para lançar algo sem ter um alvo, sem ter algo, né? Nós, quando era criança, até hoje talvez tenha gente que ainda pratique isso. Aqui no Ceará a gente chama de baladeira, né? A gente pegava ali, e outros cantos chamam estilingue, e vários nomes. A gente pegava ali a baladeira e ia, né, atirar. Então a gente mirava, tinha um alvo. A gente não ia jogar aquela pedra, atirar aquela pedra. Assim como Davi pegou a sua funda, ele foi em direção àquele gigante, só que ele tinha um alvo a acertar, que era a cabeça daquele gigante. Então ninguém não atira, ninguém lança nada sem ter um alvo, louvado seja Deus. E Pedro, ele adverte nós nessa noite também, para que nós lançar sobre Deus, sobre Jesus, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, tem um rumo, irmão. E ele ainda diz mais: porque ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar não, mas ele tem cuidado, louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, desde a antiguidade da igreja primitiva, Deus vem cuidando do seu povo. E em todo momento, o povo de Deus passou por um momento difícil. Não teve nenhum momento, ao contrário, irmão. Deus, ele permite que aconteça na minha vida e na sua vida, para experiências de vida, para nos forjar na graça, no conhecimento da tua presença, da tua palavra, louvado seja Deus. Então há momento que nós passamos que é para nossa experiência, para nós, um dia que nós for enfrentar novamente, nós poder ter esse testemunho de experiências de vida, para consolar, ou para dar uma palavra de conforto para alguém que está passando por um momento parecido com o que você já passou, louvado seja Deus. Então Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E pense, irmão, que algo que nos últimos dias tem tirado o sono do ser humano é a ansiedade. Pessoas ansiosas, elas dormem menos, se preocupa mais, ela vive em um mundo que ela cria dentro da mente dela, e aí só traz transtorno para a vida dela. Mas não é porque a pessoa queira. Muitas vezes a gente às vezes pensa que é porque a pessoa quer, mas não é. Pessoas que adquirem durante os seus traumas durante a sua jornada de vida. Mas Pedro, ele nos dá esse conselho, irmão, para que nós pegue todas as nossas ansiedades, nossos problemas, e lance nos pés do Senhor, louvado seja Deus, porque Ele é quem cuida da minha vida e da sua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, Ele tem cuidado de vós. Pedro, ele usa aqui uma linguagem maravilhosa para confortar, que ele diz que Ele tem cuidado de vós. Porque às vezes, irmão, nós passamos despercebido com muitas coisas no mundo espiritual, pensando que Deus, Ele não está cuidando da minha vida e da sua vida, louvado seja Deus. Então, nessa noite, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nessa noite nos faz lembrar que nós temos que lançar sobre Deus e esperar.
tudo aquilo que nós necessitamos, irmão. Espere em Deus, pois Ele é quem cumprirá no seu tempo, na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Então Pedro, ele nos dá essa advertência, e ele dá uma exortação aqui no versículo 11, ou no versículo 8, perdão, dizendo assim: sede sóbrio. O que é sóbrio? Uma pessoa que está sã, né? Que está sobre a sua consciência e não está embriagado com conversas torpes, né? Que pode lhe embriagar, pode alguém que possa vir trazer uma palavra, que você possa se embriagar com aquela palavra que alguém possa trazer ao seu coração. Então, irmão, o que nós ouvimos, ele tem muito a ver com o que nós vivemos, e o que nós cremos, e o que nós iremos crer daqui para amanhã. Louvado seja Deus. Por isso que nós precisamos ouvir, estar rodeado de pessoas que têm palavra de vida eterna, palavra de consolo, palavra que nos traz esperança. Louvado seja Deus. Porque pense numa coisa triste, é você estar do lado de uma pessoa que tudo que você vai falar, ela dá uma palavra negativa. Ah, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não presta, entendeu? Então vai lhe embriagando. Eu vivi isso, irmão, agora dentro do avião. Um momento que eu falei para os irmãos, a gente estava dentro da aeronave já para decolar, taxiamos, né? Não sei se os irmãos conhecem um procedimento de uma decolagem de um voo, né? A gente sai do pátio, da onde fica as aeronaves, e aí ele chama taxiar, né? Tem um carrinho, pega, leva a aeronave em um pátio de manobra até a cabeceira da pista de decolagem. Ele chama taxiar. E a gente taxiou no avião, chegamos na cabeceira da pista de decolagem. O comandante falou que nós teríamos que retornar de novo para o pátio, porque a aeronave tinha dado problema de presurização, pois não dava para nós, não estava autorizado e não dava para nós decolar daquela forma. E aí já virou aquele pânico, todo mundo ansioso. E lá do meu lado vi uma senhora, de um irmão de um cantor muito conhecido aqui do Ceará, de uma banda muito nomeada, né? E ela ficou muito nervosa, queria trocar de aeronave. Aí o Espírito me tomou essa palavra, no capítulo do versículo, me deu essa palavra do versículo 9, e aí eu falei para ela: não, o mesmo Deus que vai abençoar nós ir nesse avião, nessa aeronave, é o mesmo Deus que nós sair daqui para outra aeronave. Fique em paz, vai ser tudo Então nesse momento nós ficamos 3h30 dentro da aeronave, aguardando os mecânicos mexendo, mas para a glória de Deus, irmão, tudo resolveu, né? Irmão, Deus, ele usa as pessoas para falar com você no momento mais aflito. E no momento que eu estava ali, eu recebi uma mensagem da minha pastora: como você está? Aí eu expliquei a ela, entendeu? Então Deus, ele não deixa você desamparado, irmão, na hora nenhuma. Quando você sentir no coração de fazer uma oração por alguém, faça, pergunte, ligue, porque talvez naquele momento aquela pessoa está precisando de uma palavra. O Espírito lhe faz lembrar naquela hora, para você fortalecer aquela pessoa que está do outro lado, às vezes aflita, esperando você dar uma palavra de conforto, que Deus é com ela e Deus está contigo. Louvado seja Deus. Então, irmão, o mundo espiritual é assim, irmão. Parece uma loucura, mas é loucura para aqueles que creem. Louvado seja Deus. É loucura porque é salvação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Então seja um louco por Cristo, seja um louco pelas coisas de Deus, irmão. Se dedique, pois Deus, ele suprirá a minha necessidade e a sua necessidade. Louvado seja Deus. Então, depois de tudo que nós passamos dentro daquela aeronave, o povo, alguns desistiram, pediu pelo pânico, porque não é fácil, irmão.
você ter temperança, normalidade e manter o equilíbrio, em um momento em que você saber que a sua vida pode estar em risco, a sua vida pode estar ao fio de um cabelo, que ele diz assim. A qualquer momento você pode decolar e você não vê mais seus entes queridos, mas Deus é fiel, irmão. Naquele momento, o Espírito Santo, ele me deu conforto para falar com quem estava do meu lado, que Deus era fiel, o Deus que estava conosco, ele iria nos levar. E os mecânicos vieram consertar a aeronave, nós sobrevoamos, glória a Deus, chegamos com quase 4 horas de atraso em Fortaleza. Aí Rodrigo falou: meu pai, é melhor chegar atrasado, mas chegar em paz, louvado seja Deus. Então, irmão, Deus, ele usa as pessoas para confortar o seu coração no momento que você está ansioso, está aflito, está precisando de uma palavra de Deus que traga paz, que excede todo o entendimento, louvado seja Deus. Só vem de Deus, louvado seja Deus. Por isso, irmão, que eu falo que nós temos que estar. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrio e vigiai. Vigiai nessas formas. Se eu não tivesse vigiado, ficasse, vai cair, vai não sei o quê. Então ela infeccionava toda a aeronave. Uma palavra que a pessoa dá, você pode mudar a mente de uma sala de aula, de um grupo da comunidade que você congrega. Uma palavra. Então você se lembre que você é instrumento de Deus, e a mente de Cristo está na sua mente, louvado seja Deus. Então nós temos que ter palavra de vida, palavra que dê ânimo para a caminhada daqueles que nos rodeiam, louvado seja Deus. Então, irmão, Pedro, ele, inspirado pelo Espírito, traz esse conforto, né, para os presbíteros da época, que eram os pastores, que estavam aflitos, né, na obra, vendo os resultados, as pessoas se afastando daquilo que eles tinham ensinado. E Pedro traz essa palavra para todos os presbíteros da época, que eram os pastores, e assim serve para a minha vida e para a sua vida hoje, louvado seja Deus. Então Pedro, ele diz: seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Então, irmão, o nosso inimigo, ele não está longe de nós, ele está ao redor, olhando uma falha minha e uma falha sua, para que ele possa tragar e engolir, irmão. Engolir de uma vez. É como um leão. O leão, ele chega, dependendo da caça que ele pega, ele estraçai e já engole de uma vez, já traga de uma vez. Então o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, procurando uma falha nossa, para que ele possa nos tragar, né? Nos tirar da presença de Deus, louvado seja Deus. Então o apóstolo Pedro vai mais adiante e diz: ao qual resisti firme pela fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo, todo mundo, louvado seja Deus. Irmão, você sabe que há muitas vezes nós somos egoístas no nosso pensar. Às vezes nós pegamos a pensamentos, se apegamos a pensamento que só acontece comigo, isso só acontece comigo, e aí a gente se apega em um pensamento egoísta, pois há momento que nem aquele que eu passei no avião, outras pessoas já passaram e estavam passando também naquele momento as aflições, não só eu. Então, às vezes nós somos egoístas em pensamento, em achar que as coisas só acontecem comigo. Você conversa muito com as pessoas e as pessoas falam: mas pai, mas eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, as coisas só dão errado para mim. Mas não, irmão, a Bíblia diz que as coisas sucedem de igual modo a todos, dá errado para eu, para você, para qualquer pessoa. Então nós temos que se apegar a Deus, porque é Ele quem faz cumprir em nós, é Ele quem vai fazer firmar nossos passos, sempre é Ele
quem vai nos dar esse suporte, né? É quem nos firma, Ele é quem nos fortifica, Ele é quem fortalece a minha fé e a sua fé, para nós viver dias após dia na caminhada cristã. Louvado seja Deus. Pois a vida, irmão, em nenhum momento, em nenhum contexto da humanidade foi fácil, e nunca será fácil. Você acha que é fácil? Eu, como pai de família, abandonar minha família, abandonar a comunidade, de ajudar meu líder, meu pastor aqui, de estar ombro a ombro com ele, e ir lá para São Paulo, para Belo Horizonte, que nem eu vou agora. Não é fácil não, irmão, mas Deus, Ele dá suporte para nós sustentar, e Ele tanto dá suporte para me sustentar lá, como se no dia que eu decidi, de hoje em diante eu não viajo mais, o mesmo Deus que me suporta lá, dá suporte lá, Ele vai me dar suporte aqui, irmão, para me viver aqui, junto com a minha família, junto com vocês todos. Louvado seja Deus. Estou orando a Deus para Ele me dar condição, e creio que em breve Ele vai dar. Louvado seja Deus, porque Deus é quem estabelece, irmão, na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. É Ele quem dá, é Ele quem determina. Louvado seja Deus. É Ele quem coloca o ponto final naquilo que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Recentemente nós ouvimos o testemunho do nosso pastor. O diagnóstico do médico pode até estar dando tudo o contrário, mas a última palavra é do Senhor. A última palavra, irmão, vem do céu. Louvado seja Deus. É de lá que nós recebemos a autoridade, é de lá que nós recebemos a paz que excede todo o entendimento. Louvado seja Deus. É de lá, irmão, que nós recebemos algo que nós só conseguimos entender com o passar do tempo, com a revelação do tempo, como aquilo aconteceu daquela forma e daquela maneira. Quando tudo acontece é que nós às vezes deparamos a pensar e achamos, rapaz, como Deus trabalha em perfeição. Louvado seja Deus. As coisas acontecem de acordo para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, Pedro, ele adverte que nós temos que vigiar. Seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento, esteja sempre suprindo aquilo que a sua mente, aquilo que o coração, que é o Espírito coloca na sua mente. Aquele pensamento, irmão, que às vezes vem de ajudar alguém, não é de você, é o Espírito. E quando vem, é o Espírito lhe conduzindo a orar, a fazer algo por aquela pessoa que está necessitando naquela hora da sua intercessão. Louvado seja Deus. É algo maravilhoso, irmão, quando nós vivemos essas experiências, né? É momento de nós, o Espírito, momento de nós vivermos tudo aquilo que nós já vivemos. Louvado seja Deus. Acender essa chama que está dentro de nós, né? Como coberta assim com a cinza, né? Mas que o Espírito, quando assopra, tirando aquele pozinho da brasa, e aí ela restabelece a chama do Espírito dentro de você. Louvado seja Deus. E aí você volta a crer conforme você cria, você volta a ser aquilo que você era. Louvado seja Deus. Tirando todo o embaraço, porque nós precisamos agradar aqueles que nos alistou para a guerra. Quem foi que nos alistou para a guerra? Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos agradar Ele. E como agradar Ele? Fazendo a sua vontade. Louvado seja Deus. Então, irmão, a vontade de Deus, e muitas vezes ela vai de encontro ao meu eu. Ela vai de encontro ao meu eu. Ele quer que eu faça algo que o meu coração às vezes não quer que eu faça, mas eu, como filho obediente, vou fazer porque o meu Pai Celestial está ordenando. Louvado seja Deus. Então, irmão, uma das ordens que Deus dá é para nós congregar. É uma ordem de Deus. Nós temos que congregar quantas vezes mais. E pense como é difícil, irmão, ficar sem congregar. Ninguém tem vida sem congregação, sem essa comunhão com os irmãos. Eu tive agora 2 meses sem congregar, né? Sem ir ao culto presente nas igrejas. Não é bom não, irmão.
Mas meu pastor estava sempre servindo a ceia, mandando mensagem, tem suporte, mas é diferente você estar aqui na comunidade, tendo a comunhão dos santos, louvado seja Deus. Ninguém tem esse suporte, ninguém sobrevive na vida espiritual não sendo assim, vivendo assim. Então por isso que Pedro diz que nós temos que vigiar, porque o nosso inimigo, ele está bradando, procurando uma falha para nos tragar, nos tirar da presença de Deus. Então, e ele vai mais além dizendo: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver-nos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmão, Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Ele estabelece algo na sua vida e Ele dá suporte, Ele confirma aquilo que Ele está colocando em seu coração. Louvado seja Deus. Deus, Ele não deixa nenhuma dúvida, né? Ele não deixa nenhuma dúvida na minha vida e na sua vida sobre aquilo que Ele quer da minha vida e da sua vida. Louvado seja Deus. Ele confirma, irmão. A Bíblia diz que Ele confirma, está dizendo aqui. Ele quem confirma é quem fortalece, né? Nos dá força, nos dá vigor e também nos dá Ele fortalecerá e fortificará aquilo que Ele estabelecer como eu tenho que ser. Louvado seja Deus. Eu, como ser humano, não consigo estabelecer nada, mas em Cristo Ele estabelece na minha vida. Louvado seja Deus. E dá suporte para aquilo que Ele estabeleceu não desfalecer, não morrer dentro da minha vida e dentro da sua vida. Louvado seja Deus. Porque aquilo que Deus estabelece, irmão, na minha vida e na sua vida, nós temos que alimentar para que não venha morrer, não venha desfalecer, pois Ele nos chama e nos dá esse suporte, né? Que em Cristo tudo é confirmado pela palavra, pelo aquilo que a gente medita, aquilo que a gente busca na Sagrada Escritura. Deus, Ele dá a resposta para a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes, irmão, eu tive em casa lendo texto, como o meu conhecimento teológico é pouco, e às vezes passar um mês, 2 meses, até um ano, e o pastor trazer uma palavra para tirar aquela dúvida que eu estava tendo sobre aquela palavra. Louvado seja Deus. E assim a minha vida e a sua vida, irmão. Deus, Ele confirma na minha vida e na sua vida. Ele não deixa você em dúvida daquilo que você precisa saber e fazer. Louvado seja Deus. Ele em nenhum momento Ele vai deixar você em dúvida, né? Assim Ele fez com Zacarias na época, né? Que Zacarias entrou no templo. Zacarias duvidou e o anjo falou: Zacarias, para que se cumpra a minha palavra, você vai ficar mudo, para você saber que é Deus que está falando com você. Então, irmão, Deus, Ele confirma a palavra que Ele dá naquele momento ao seu coração. Então, diz a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas que Zacarias ficou surdo, né? Ficou mudo, quer dizer, até se cumprir o nascimento de João Batista. Louvado seja Deus. E quando se cumpriu, ele voltou a falar, para ele entender que Deus é Deus quem estabelece na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, nós congrega em um ministério, irmão, que quando Deus fala, é o Espírito realmente falando. Aqui nós não inventa marmota, aqui nós diz o que o Espírito põe no nosso coração para alimentar a tua igreja. Louvado seja Deus. É algo vindo de Deus para
minha vida e para a sua vida, para que assim nós possamos pôr em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, instruído. Louvado seja Deus. Então, não precisa ninguém viver um fanatismo religioso, porque Deus é um Deus que Ele quer um relacionamento pessoal. Louvado seja Deus. Ele não quer que eu seja fanatismo, seja fanático, tudo que eu falar seja de Deus, tudo que eu viver seja de Deus, separar da amizade, do mundo e tudo. Deus não quer isso não, irmão. Deus quer você um ser social, temente a Ele, em uma comunhão, um relacionamento. Porque quando nós vivemos essas loucuras, faz igual Jesus falou com os fariseus: você é um sepulcro caiado, está todo bonito por fora, mas por dentro seu coração está uma podridão. Então a religiosidade ele nos afasta de Deus, e sim que o que nos chega para Deus, irmão, é um relacionamento por inteiro. É você ter a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso é o Evangelho, isso é a palavra de Deus, e o resto é balela, irmão. O resto nós temos que ouvir, e aquilo que não edifica sai no outro ouvido. E Deus ele nos chamou para um relacionamento. Não importa a maneira que você se vista. É lógico que nós temos que ter pudor, porque nós somos o templo do Espírito, mas não é a modo de eu me vestir, de eu estar da onde eu estou, que vai tirar eu de ser salvo. E sim, o que me salva é a fé em Cristo e a minha comunhão, o meu relacionamento com Ele até a consumação do século. Louvado seja Deus. Assim Ele falou, irmão, e assim se cumprirá na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Se assim você fizer e se assim você crer, é Ele quem estabelece, Ele quem dá firmamento, é Ele quem dá suporte para aquilo que eu necessito e que você necessita. Louvado seja Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus.